Estamos no ar novamente. Eu espero que agora tenha som. Quem for o primeiro a entrar aí, já me dá um sinalzinho se tem som. A Júlia já tá aí, já vou chamá-la. Deixa só entrar mais alguém pra gente confirmar se o som tá legal. E a imagem também, né? Se não tá travando. Probleminhas técnicos, a gente vai começar com um pouquinho de atraso, mas não tem problema. O que a gente vai falar aqui vai valer a pena. Boa tarde novamente. Vamos começar esse bate-papo aqui. Cleide entrou, mamãe sempre presente aí nas lives. Tem som? Tá ok aí, mãe? Dá um sinalzinho pra gente se você tá ouvindo bem. Será que tem som? Bom, vamos ver se o Instagram entrega essa live aí para mais pessoas. Vocês estão me ouvindo? Júlia, mãe, Cleide, escreve aí no chat para mim se tem som, vocês estão me ouvindo? Ótimo. Deixa eu já chamar a Júlia aqui. Vai dar tudo certo, vamos lá. A Júlia já está entrando. Ah, a gente está vendo aí uma maçã. Você virou a câmera para o outro lado, Júlia. Sinal que o café aí foi saudável hoje. Aperta na sua tela, só aperta na sua tela para virar a câmera para você. E o Sara Rodrigues, boa tarde, tudo bem? Eu não conheço você ainda, mas eu já ouvi falar muito de você. Seja bem-vinda à nossa live. O que eu faço aqui? Tem um botãozinho aí na sua tela, como se ele fosse um vai e vem. Aí você aperta ele para sua câmera virar para você. Ó, você confunde ali, Miguel. Ó, viu? Aí, agora eu já tô te vendo. Foi o fundo de passar na câmera. Ajustes técnicos a gente faz na hora mesmo, viu? Finalmente, agora o som tá bom, a conexão tá bem melhor, viu, Júlia? Agora a gente vai conseguir Tá bom falar. agora? Agora Tá sim, viu? ótimo. Vai dar para a gente conversar, né? Fazer essa roda de conversa que tá complicada. Mas o Com técnico aqui tá. certeza. Agora já deu certo. Ó, vamos lá. Eu vou desejar boa tarde novamente, porque a gente teve uns probleminhas técnicos meia hora atrás, que era o horário da nossa live, mas sem problemas. Então, uma boa tarde a todos que estão entrando aí. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Quero avisar vocês, compartilhe essa live aí com mais pessoas, que o que a gente vai falar hoje aqui é bem importante, bem interessante. Eu fiz uma pequena abertura anteriormente, até para as pessoas entenderem o tema dessa live e o porquê que eu decidi fazer essa live hoje e porquê com a Júlia, né? A Júlia Vieira, que já está aqui com a gente. Então é o seguinte, na última semana, eu fiz uma reflexão de bastante tempo, uma reflexão bem importante sobre o que são oportunidades, né? E aí eu pensei muito sobre isso, e aí eu fiquei pensando em mais outras coisas em relação a oportunidades, e eu me lembrei que eu já fui uma pessoa que tive muita dificuldade em enxergar oportunidades na minha volta. E, pasmem, realmente isso era comigo.
E a Júlia foi uma pessoa que me ajudou, assim, de uma forma simples e espetacular, o que é enxergar oportunidades. Dentro do que eu estava pensando ali na semana passada, diante de algumas complicações minhas mesmo, né? Eu entendi a questão de enxergar oportunidades que às vezes a gente não enxerga ao nosso redor. E às vezes, quando eu ou qualquer outra pessoa tem facilidade para enxergar uma oportunidade, às vezes ela vai se encontrar com dificuldade de enxergar, de entender se essa oportunidade é boa ou não. Então, a respeito disso que a gente vai falar hoje. Como a gente está vivenciando um momento um pouquinho complicado em questão de isolamento social, em razão da pandemia, em razão de um vírus que ninguém aguenta mais, né, ficar convivendo com isso, eu propus para a Júlia. Júlia, a gente tem tantas conversas boas, então vamos falar de boas oportunidades e você transmitir um pouquinho para as pessoas como você me ensinou e me ensina até hoje o que é enxergar boas oportunidades e que elas estão sempre ali ao nosso redor. Ironete, boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? Agora o nosso problema técnico já acabou e a gente vai efetivamente começar a falar do tema da nossa live. O tema da nossa live é: as oportunidades estão disponíveis ao nosso redor, em todos os lugares. Então, hoje eu trouxe a Júlia Vieira para conversar aqui com a gente. Ela é pedagoga, artesã e arte terapeuta. E além disso, um ser humano incrível, uma mulher assim fora da curva, que eu não podia deixar de trazer a Júlia aqui para bater um papo comigo e com vocês ao mesmo tempo. Camila Dendock, muito bem-vinda, feliz de te ver aqui, viu? Eu espero que todos vocês estejam bem. Fazer uma live assim, um bate-papo é até uma forma de reencontrar as pessoas, mesmo que virtualmente, e perguntar: vocês estão bem? Tá todo mundo legal? Eu espero que sim. Eu vou dar a voz para a Júlia novamente. Ela vai dizer um pouquinho de quem é ela, que ela não se limita só a ser artesã, pedagoga e arte terapeuta. Então vamos lá, Júlia. Você começou a se apresentar, mas cortou um pouquinho o som, então pode repetir. Boa tarde, Araceli. Boa tarde, pessoal que está aí nos ouvindo, que está aí, que tirou um tempinho, não é, para ouvir um pouco das nossas histórias, um pouco do meu trabalho. E, como eu sempre falo, gratidão por esse momento. Eu sou muito grata por você ter convidado. Eu sou muito grata pelo trabalho que vocês fazem, vocês que são mulheres empreendedoras, né? Então, falar um pouco sobre mim. Como você já falou, meu nome é Júlia Vieira da Silva. Eu nasci em Pesqueira, sou de Pernambuco, interior de Pernambuco, com muito orgulho, graças a Deus. Eu me casei, vim embora para São Paulo e aqui eu fiz a minha vida, com muito trabalho, com muita dificuldade mesmo. Dificuldade a gente sempre tem, mas a gente tem que acreditar que a gente pode, a gente tem que acreditar que é possível. Todos os dias eu penso nisso, eu posso, eu consigo. E a gente tem que ter a humildade de estar aberto a aprender e aberto a ensinar também. Durante o tempo que eu vim aqui para São Paulo, durante todo esse tempo, trabalhei em projetos sociais a minha vida toda, mesmo tendo feito a pedagogia, trabalho na área formal foi muito pouco. Eu trabalho sempre na área informal com pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. Então, sempre, o tempo todo eu sempre falo que a gente aprende todos os dias. Todos os dias a gente tem um pouco para aprender. Claro que a gente tem que estar aberto a isso. E todo esse tempo eu trabalhei muito com mulheres, com crianças
E com cada um desses seres humanos que passaram na minha vida, na minha trajetória de trabalho, eu aprendi muito, muito mesmo. Assim, tem coisas que o banco de uma faculdade não dá para a gente. É a vivência do dia a dia. Essas experiências nenhuma faculdade vai passar para a gente mesmo. Durante muito tempo trabalhei com mulheres, então eu sempre tentei passar para essas mulheres, grupos de mulheres, a importância de você trabalhar com o que você tem. Poxa, se eu só tenho jornal e cola, ou só tenho o jornal, não tenho a cola, vamos trabalhar com o jornal. Ah, não tenho cola, vamos fazer uma cola com farinha de trigo ou com farinha de mandioca. Não sei, de qualquer forma a gente vai fazer. Então, eu sempre mostrei para elas esses caminhos de buscar fazer com o que você tem, de não depender sempre do comprar. Comprar é importante, mas se você pode fazer, se você pode trabalhar com materiais que você está usando ali naquele momento, como eu sempre busquei muito trabalhar com elas, também com as crianças, o material reciclado, pelas dificuldades que a gente tinha, né, de ter um material de primeira qualidade, né? Então, como a gente não tinha, então eu estava sempre me reinventando junto com elas. É claro que cada um tinha a noção de uma coisa, aí você fazer isso, eu sei fazer aquilo, é como a sopa de letras, né? A sopa de pedra. O que eu sabia, o que elas sabiam, para poder a gente, no final, ter um bom resultado do nosso trabalho. E sempre Ótimo. foi nesse caminho mesmo de estar reconhecendo os materiais, conhecendo e produzindo. Então, eu lembro que uma vez eu te levei num lugar onde eu fazia um trabalho voluntário, né? No Centro de Acolhida Brigadeiro, né? Lá na Luiz Antônio, na Brigadeiro Luiz Sim. Antônio. É um lugar, aquele lugar para mim sempre foi muito significativo, porque foi o lugar onde eu fiz o meu estágio da pós-graduação da arte terapia. Então, com aquelas mulheres ali, nossa, eu aprendi muita coisa. O meu Já estágio lá foi. vou Já vou abrir uma aspas gigante aqui, porque esse trabalho voluntário lá do Centro de Acolhida, Brigadeiro aqui em São Paulo, gente, foi um divisor de águas, assim, na minha vida, né? Eu trabalhei durante muitos anos de modo corporativo, né? Em grandes empresas, então você sabia ali ser funcionário, seguir as regras e tudo mais. As grandes empresas, sim, fazem, contribuem ali com trabalhos sociais, mas você, como funcionário, talvez você não saiba a dimensão que é um trabalho voluntário, ou talvez um trabalho tão próximo de pessoas em situação de vulnerabilidade que a gente fala, né? Tive a oportunidade de trabalhar em dois grandes bancos, em um deles que tinha um projeto social muito grande, eles tinham lá a parte de voluntariado dos funcionários, no qual eu participava, mas você tem ali uma grande estrutura que te dá toda a possibilidade de estar com essas pessoas, mas depois de um tempo, quando eu entendi que a minha profissão não era a minha vida, que eu poderia, como a Júlia falou, aprender a aprender coisas novas. Ela foi me mostrando alguns caminhos que eu nem imaginava que eu pudesse produzir alguma coisa, contribuir com alguém. E aí ela me chamou, vamos lá para o Centro de Acolhida para você entender um trabalho voluntário com pessoas vulneráveis de verdade. Falei, vamos, com certeza eu tenho vontade de conhecer. E aí que entra a minha admiração mesmo pelo trabalho da Júlia. Eu falo que ela é um ser humano ímpar. Ela entende exatamente como
conciliar as pessoas que estão precisando de um apoio, as pessoas que estão precisando de uma atividade, quanto as pessoas que estão dispostas a trabalhar. Ela faz uma conexão assim que é fora do normal. E todo mundo entende qual é o seu papel. E aí você se despe literalmente de tudo que você já aprendeu, de tudo que você já vivenciou e mergulha mesmo numa vivência que é o que tem dentro dela. Isso a Júlia tem dentro dela. Parece que ninguém ensinou. Ela já nasceu com essa facilidade de equilibrar situações e pessoas e conectar as pessoas que estão vulneráveis numa atividade, numa produção nova, e as pessoas que estão tentando ajudar, mas não sabem como. E às vezes essas pessoas que estão tentando ajudar precisam muito mais de ajuda para poder aprender a como lidar com essas situações que eu costumo dizer que é o vida real. Então, Júlia, eu queria que você, assim, não combinamos, mas se você puder, na sua memória, buscar algum trabalho ou alguma mulher que destacou, né, na sua memória, na sua construção, na parte que você auxiliou mesmo, na parte humana, alguma história lá do centro de acolhida, para que as pessoas que estão assistindo a gente entendam o que é trabalhar com pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então, eu vou falar assim, de uma mulher em especial, que foi a minha mãe, porque eu sempre falo que é ancestral essa questão do artesanato, do querer fazer, do produzir, né? Minha mãe, quando estava grávida, ela produzia todas as roupas de cada bebê dela, ela que fazia tudo, ela que bordava, ela que costurava, fazia as cestas dela. Então, todo o meu conhecimento dentro do artesanato já vem dessas questões aí, da vivência com a minha mãe, desde a barriga, né? Mas, falando nas mulheres dos centros de acolhida ou de outros projetos por onde eu passei, assim, foram muitas, assim, que eu, que eu tive a abertura de ensinar um pouco do que eu sei e de aprender com elas quanta coisa que eu pude aprender com essas mulheres. Quando você. E assim, cada encontro que você faz é um diferente do outro. E cada uma delas, que o ser humano cada um é diferente do outro, né? Não tem como. Mas quando você pensa, hoje eu vou chegar e vou fazer X, você sai de casa com a sua malinha cheia de materiais, hoje nós vamos fazer A, e chega lá, acontece B, C e D. E aí você tem que ter assim, o jogo de cintura para saber lidar com essas questões, não é? Com um momento que vai acontecer ali. E cada mulher que participava das minhas oficinas, eu tenho um olhar diferenciado. A fulana vai fazer isso, vamos fazer coisa sempre de acordo com cada necessidade delas. Assim também como no CC Inter, que é um outro projeto que eu trabalhei muito com um grupo de mulheres, né? Quantas mulheres eu pude atender ali naquele trabalho e, inclusive, até tirar de situações assim muito vulnerável mesmo, situação assim que estava bem mal, mas eu estava ali, sempre firme e forte para ensiná-las e aprender com elas. A gente construiu muitas coisas juntos. Eu lembro de uma das mulheres que a gente estava no momento de fazer bonecas e bonecas, e essa mulher ela nunca queria participar do grupo, ela sempre se sentava sozinha, individual. Era uma pessoa que estava passando por uma situação naquele momento. Mas a gente tem que aprender a respeitar o momento de cada um, o momento em que cada um se encontra. E eu respeitei aquele momento dela. Então, cada encontro que eu chegava lá, que eu respeitava o seu momento, ela se mostrava mais aberta.
E a partir desses encontros, ela foi se aproximando mais do grupo, a chegar a um ponto de chegar para mim e falar: Júlia, você pode me ajudar? Por quê? Porque eu quero fazer bonecas para presentear uma escola. Como que eu faço? Onde que eu posso levar, né? Então, isso para mim foi assim, em questão de 3 meses, foi muito gratificante. Ver o quanto que aquela mulher estava recuperada, né? Através do quê? Do nosso trabalho em equipe, juntas. E aí Essa eu, foi uma das coisas mais incríveis que eu pude aprender com você, mas aprender assim, não aprender por aprender ou aprender para falar para alguém, aprender para a minha vida. Como que você consegue respeitar a individualidade ali, respeitar as ideias daquela pessoa, demonstrando ali o seu ponto de vista, mas que ela chegue no momento dela de falar assim: agora eu quero saber do que se trata, agora eu quero fazer uma atividade diferente, agora eu aceito seguir por um caminho que de repente eu nem imaginava, né? Deixa eu só isso. desejar boa tarde aqui para quem chegou no meio da nossa conversa. Boa tarde, Tavico, tudo bem com você? Caio Santana, Claudemir Santana, papai está na live, gente, isso é inédito. Sejam muito bem-vindos. Gente, compartilhe essa live com mais pessoas para o Instagram poder entregar para mais pessoas, porque eu vou arrancar muita coisa boa aqui da Júlia. A gente está um pouquinho tímida ainda, porque a gente não combinou nada para esse bate-papo, mas eu não podia deixar a semana acabar sem poder conversar com ela. Uma das coisas mais interessantes também que tem aí na trajetória da Júlia, um pouquinho que eu soube, eu não sei contar, então eu vou pedir para ela contar, que é a questão da descendência dela. E aí eu já vou pedir para ela chegar na parte em que ela se aprofundou na questão da arte-terapia. E aí ela buscou renovar tudo que ela aprendeu, tudo que ela já conhecia, com a bagagem cultural e ancestral que ela tem. E aí, gente, vocês vão ficar de boca aberta com a história dessa mulher. Ah, era sério, você me deixa sem graça. Então, diante de tantos trabalhos, né, eu sempre tive vontade de fazer artes, né? Mas dinheiro para fazer uma faculdade de artes é muito caro. Então, eu fui aprendendo com o que eu tinha, fui fazendo as minhas coisas do jeito que eu sabia, do jeito que eu entendia. Mas eu sempre busquei muito. Eu nunca fui uma pessoa de ficar parada, né? Eu sempre estive em busca de conhecer sempre mais. Eu sempre lembro do Paulo Freire, que a gente tem que sentir essa sede, né? E também fazer com que o nosso aluno sinta essa sede de aprender, né? Cada vez mais. E então, passado o tempo, não podia pagar uma faculdade de artes. Muito tempo se passou e fui continuando minha trajetória. Bem, no ano que a minha mãe faleceu, foi o ano que eu disse para mim mesmo: é agora ou nunca. Mais uma vez eu falo que a minha mãe me empurrou para a arte-terapia, porque ela faleceu em janeiro, 25 de janeiro, e aí, mês de março, eu já estava iniciando a pós-graduação na faculdade. Assim, com muita dor mesmo, foi um curso que foi muito dolorido, porque a partir das minhas apresentações na faculdade, primeiro dia, e aí conheceram toda a minha história, e aí foram muitas coisas que veio à tona, né? Filmes e muitos trabalhos que mexem com as nossas emoções, e aí você tem que ser muito forte, né? Para dizer, não, eu vim aqui. Eu lembro que uma vez a professora me falou assim: Júlia, se você não quiser assistir esse filme, não precisa, você não precisa assistir. Em Nossa. outro momento você vê. Mas aí eu
olhei para dentro de mim mesmo e pensei, não, eu tenho que superar isso, eu tenho que enfrentar. E aí a gente tem Gente, que vocês ser estão muito. entendendo o peso do que é a gente ter entendimento para saber o que é a hora de uma boa oportunidade? Num dos momentos mais dolorosos que a Júlia passou, que foi a perda da mãe, ela já vinha postergando aí uma faculdade de arte terapia, né, um estudo mais aprofundado de artes. E aí foi num momento crucial, na perda da mãe, que ela identificou. Agora eu tenho a oportunidade de iniciar esse projeto que de repente não estava parado, porque ela continuava atuando, mas ela precisava pôr um pouquinho mais de força ali para superar uma dor, começar a fazer o curso que a mãe dela tanto falava que ela tinha que fazer. E é assim, com muita dor mesmo, um luto, não é? Trabalhar esse curso em uma fase de luto foi muito complicado. Houve momentos que eu tive vontade de desistir, porque mexeu muito comigo, muito mesmo. Então, mas eu tinha que ser resistente, era o momento. E é exatamente isso que você está falando. Essa foi a oportunidade de trabalhar o luto e, ao mesmo tempo, trabalhar arte e terapia, que era o momento que eu estava precisando. E o curso me ajudou muito a superar o luto. Foi um momento assim, nossa, maravilhoso para o momento em que eu me encontrava. Mudou mesmo, né? Assim, foi uma virada de chave. Foi realmente uma virada de chave. Foi assim, eu não poderia ter escolhido o melhor momento para isso. E aí, a partir da arte terapia, você vai descobrindo, né? Você vai se descobrindo, Sim. né? Cada vez mais. Que a arte terapia, ela nos mostra muitos caminhos, né? Nos mostra que a fazer arte, que a arte, a arte, ela está em tudo, né? Depende de como você vê. Mas a arte terapia em si, ela vai trabalhar questões suas, questões desde lá da sua infância até o atual momento. E como lidar com isso, não é? Como lidar com as Sim. suas questões. Isso que é. Eu não sei se você está conseguindo ler os comentários, mas como eu consegui ler aqui, eu já vou até mencionar. Já tem até uma prova disso. A Ironete está dizendo: eu conheci a mãe dela e testemunho a fortaleza que era a Dona Zilma. Que legal, que Tá linda. vendo só? Eu nem Realmente. tive a oportunidade de conhecer a mãe da Júlia pessoalmente, né, Júlia? Mas é uma Sim. história de uma família assim sem igual, é uma história ímpar. E depois, Júlia, que você começou essa parte na arte terapia, já era uma pós-graduação, né? Ou não, eu não me lembro assim. Isso já era pós-graduação, 1 ano e Sim, aí eu meio. acredito que tenha te auxiliado muito nas questões de como trabalhar ainda mais tecnicamente com as pessoas, porque, como eu disse, muito do que você trabalha na questão da arte, da terapia com as pessoas, vem de você, vem da sua história e dos seus ancestrais. Então, a parte técnica, ela só contribuiu para que você continuasse o seu trabalho, continuasse identificando novas oportunidades para poder trabalhar com outras pessoas, até que não fosse na parte da vulnerabilidade, né? Porque serviço Sim. social você fez por quantos anos? No trabalho social, 30 anos de trabalho na área social, que a gente É fala uma área não vida. formal, né? Então, Nossa, foi mas bastante tempo. muda E eu, tudo, né? Na sociedade, na sua visão, na visão das outras pessoas e na visão de quem está recebendo esse trabalho ali da sua parte. Deixa eu só dar boa tarde aqui para quem está chegando, a Nanger, Ateliê Sonhos e Formas. Seja bem-vinda. Eu não vou me recordar do seu nome, mas eu sei que você é lá do Design das Galáxias. Seja muito bem-vinda, viu? Se puder compartilhar a nossa live aqui,
A gente está conversando hoje com a Júlia Vieira, que é artesã, arte-terapeuta e pedagoga, e ela está contando para a gente um pouco do que ela me ensinou, lição de vida para mim, como identificar oportunidades quando a gente não está enxergando e entender o que é uma boa e o que é uma não tão boa oportunidade, mas hoje a gente vai falar só das boas, né, Júlia? Exatamente. E aproveitar cada momento, né? Cada situação para transformar em algo muito bom, né? Porque não é fácil. Eu vou E a pular partir um desse... pouquinho, eu vou antecipar um pouquinho da sua história, Júlia, porque eu cheguei faz pouco tempo, né, para conhecer toda a sua trajetória. Então, eu sei que depois dos 30 anos que você atuou aí na área social, no serviço social, trabalhando com crianças, com mulheres, essa questão de vulneráveis sociais que a gente chama, né? Isso. Paralelo a isso, quando começou a pandemia, quando as pessoas ainda tinham muito medo, a gente não sabia o que estava por vir, as pessoas começaram a se trancar em casa. Eu me lembro que você começou um trabalho presencial e depois um pouquinho à distância, quando o nosso isolamento precisou ser mais rigoroso, até para a questão da nossa proteção também e proteger as pessoas que a gente precisava visitar. Aquela questão que você fez um trabalho com colegas, pessoas conhecidas, pessoas mais próximas. E aí, onde vai o universo da arte-terapia? Pelo que eu me lembro, algumas coisas que nós conversamos, a Júlia auxiliou com questões de pessoas acumuladoras, pessoas que tinham dificuldade para se desfazer de algo que de repente não tivesse mais fazendo tanto sentido ou ressignificasse algo que ela pudesse, vou colocar entre aspas, porque talvez nem todo mundo entenda assim, mas eu chamo de desentulhar. E foi um processo que eu fiz na minha vida, sem que a Júlia percebesse o tanto de coisas que ela me ajudou a desentulhar. Então, conta um pouquinho, Júlia, para as pessoas, como é que seus pessoas próximas foram pedindo o seu auxílio e o que trabalhos você realizou assim, sem perceber, né? Nossa, como é complicado, né? Essa questão do desapegar, né? Das coisas que a gente vai guardando e que a gente fala assim, eu mesmo eu sempre falo, amanhã eu vou precisar disso. Vou guardar, porque Sim. amanhã eu vou usar. E aí, quando a gente menos espera, tá um monte de coisas acumuladas, né? Um monte de coisas que a gente perde a noção, né? Mas, Sim. assim, no decorrer do meu trabalho, eu trabalhando em projetos sociais, ainda falando um pouco dos projetos sociais, como eu trabalhei com todas as idades, desde criança, desde 6 anos até a terceira idade, então eu trabalhei muito com moradores em situação de rua, não é? Homens, não é? Inclusive, eu dei aula em um centro de acolhida que atende mais de 2.000 pessoas. 1.500 pessoas por dia, né? Que é o... Muita gente. Então, a maioria deles são acumuladores, né? Eles acumulam porque alguns usam isso para vender e fazer dinheiro, né? E outros mesmo, né? Por achar que tem que guardar e chega uma hora que não dá mais, né? Então, no centro de acolhida eu trabalhei muito com esse público. E aí a gente tem que fazer um trabalho com eles, de desapego mesmo, de que, olha, não dá, tem uma hora que chega, tem que organizar o espaço. E assim também é lá na casa da gente, né? Eu fiz um trabalho bem interessante com uma amiga minha da reciclagem do material que ela tinha em casa. Tipo, não sei o que é que eu faço mais com esse material. E aí eu olhei e falei, então, vamos fazer uma parede. E aí era filtros de café e fizemos uma parede inteira forrada com filtros de café.
Ou seja, tem material que você guarda e que dá para você recriar em cima dele, não é? Reutilizar, não é? Que chama a reutilização desses materiais. A mesma coisa foi com a questão dos tecidos. Ai, Júlia, não sei o que é que eu faço, eu tô assim, eu chego em casa, eu não sei o que fazer. O que é que você tem em casa? Vamos ver, o que é que você tem em casa? O que é que você tem de material aí? Ah, não tem, só tem os retalhos. Ah, então, vamos fazer fuxico. Começa a fazer os fuxicos. Risca do tamanho que você quer, que você acha vai ser legal, e começa a costurar, e começa a fazer os seus fuxicos. E aí, de repente, a pessoa me fala, nossa, foi muito bom, foi maravilhoso. Como eu não tinha pensado nisso antes. Porque às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão e a gente não se dá Não conta, né? percebe. Não Bom, percebe. Mas, colo- mas a gente sempre vai precisar de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa para nos dar aquele toque, não é? Olha, dá para fazer isso. Então, sim. vamos? Bora ser Colocar um feliz? parênteses gigante nessa parte da sua história, porque às vezes a palavra acumulador, quem é mais desapegado, às vezes tem até um É, nojo, assim, né? Um receio de falar assim, nossa, mas sim, um acumulador, meu Deus do céu, é uma pessoa, coloca uma pessoa porca, uma pessoa que não faz limpeza e não tem nada a ver. Para vocês terem uma ideia, quem não é acumulador, quem é desapegado, se você escutar assim, uma pessoa próxima a mim, ela é tão acumuladora que ela deixa para ver o que ela vai fazer com o filtro do pó de café, o filtro de papel. E aí você pode pensar, nossa, mas uma pessoa que guarda um filtro de papel para saber o que vai fazer depois, deve ser uma pessoa abominável. Uma pessoa que acumula tecidos. E não. Um dia, tomando um café com a Júlia, ela estava me contando sobre pessoas acumuladoras, trabalhos que ela já fez, acumuladores mais simples e outros mais intensos. E aí eu parei para pensar, o que eu tenho de que me caracteriza uma pessoa acumuladora? Será que lá em casa eu tenho alguma coisa? Gente, pensa assim, não sei vocês, eu pedi para vocês colocarem aí nos comentários se vocês se identificam. Eu mudei 7 vezes de residência. Então, nesse vai e volta, muita coisa você se desfaz e muita coisa você diz, eu vou guardar porque eu vou precisar, eu vou precisar, eu vou precisar. E aí, na minha última mudança, que foi o ano passado, pelo menos até agora eu tô na mesma casa, tá, gente? Eu me lembrei que todas essas mudanças eu estava trazendo comigo um material que foi da minha primeira formação lá na minha juventude, que foi meu magistério. Eu nunca dei aula para crianças. A questão que eu mais me identifiquei com o estudo do magistério foi no final do curso, onde eu estava fazendo alfabetização para jovens e adultos. Então, muita coisa desse material eu guardei para mim. E o restante, eu falei, por que eu estou trazendo isso para as minhas novas casas? Não é uma área que eu vou voltar, pelo menos não penso nisso. E se eu voltar, a realidade é outra. Isso já tem mais de 25 anos, gente. Não parece, né? E aí eu pensei, nossa, tem muita coisa aqui que, de repente, está ocupando o espaço de novas oportunidades na minha vida, novos trabalhos, novas produções e tudo mais. A Júlia foi trazendo de uma forma sutil para minha vida a questão do artesanato. Eu era uma pessoa que trabalhava, estava sempre me especializando em questão da minha profissão, sempre estudando, mas eu não me imaginava fazendo trabalhos manuais. Sempre admirei quem fizesse uma pintura, um artesanato, trabalhasse com sucata, reaproveitamento de materiais. Sempre fui apaixonada pelo tema sustentabilidade, mas não me via fazendo trabalhos artesanais, nem auxiliando alguém, e muito menos ensinando alguém a produzir alguma coisa que fosse bem feito ali, para ela, para a vida dela, para contribuir com mais alguém. E aí a Júlia veio me apresentando nesse universo
começando lá pelo trabalho social, no Centro de Acolhida de Mulheres. Eu não fazia ideia do que era um fuxico. Eu sabia o que era um fuxico numa arte, mas eu não sabia nem pregar um botão. Quem dirá saber os formatos ali de um fuxico. Quando você senta do lado ali de uma outra pessoa, se dá a oportunidade de conversar, de entender quem é aquela pessoa, entender o que você é capaz de produzir. E o mais bacana, Júlia, de todo esse trabalho que eu participei, foi a questão de poder ensinar para as pessoas que elas, aprendendo essa atividade nova, poderia sim gerar uma renda para a vida delas, para a família delas. Muitas dessas mulheres tinham filhos, né? Então elas tinham essa Sim, preocupação também. E aí quando eu entendi isso, parece que explodiu assim na minha cabeça. Poxa, talvez eu não vá exatamente. usar para mim, mas se eu aprender, puder ensinar para outra pessoa, até mesmo compartilhar com essa pessoa que eu não sabia fazer, e eu fui capaz de entender o processo, e a partir dali ensinar essa pessoa a trabalhar com isso, foi uma das oportunidades mais incríveis que a Júlia me mostrou como uma boa oportunidade para a vida. Exatamente essa proposta do trabalho com as mulheres, de mostrar para elas que elas são capazes de produzir, de criar algo e de reverter isso em um dinheiro. Por que não, não é? Então, sempre que eu montava os grupos, tinha os grupos com mulheres, sempre foi com esse olhar de que elas pudessem fazer isso girar, para que elas pudessem, não é o dinheiro do não seria o dinheiro do mundo, assim, mas algo que elas pudessem estar, além de trabalhar suas questões, suas emoções, quantas coisas elas trabalhavam ali internamente, né, enquanto produzia, além de trabalhar esse lado, trabalhar a questão de vender, de reverter isso, né? Porque os centros de acolhida não é para a vida toda. Apesar de que deles ficarem para 6 meses, mas fica um ano e meio. Mas quando você sai dali sabendo fazer algo, não é? Algo que você possa vender depois e transformar em algo para você mesmo. E se vai para um outro centro de acolhida que possa, nesse outro centro de acolhida, até mesmo em um grupo de mulheres, está lhe ensinando por que não, não é? Já E aí, quando contribuí, você né? coloca. Oi? Como? Já contribuí. Isso. E aí, quando você coloca essa questão aí do ano passado, da questão do coronavírus, né? E aí veio toda uma outra situação, não é? O que, que a gente vai fazer enquanto está dentro de casa, não é? Eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada. Me aposentei, mas estou aí, firme e forte. E Continuo não na mesmo, viu, luta. gente? E Ó, aí veio vamos a encerrar questão esse de. bloco. Oi? Termina seu raciocínio para a gente pular para um outro bloco que eu já estou me lembrando aqui que vai dar assunto. Veio a questão de estar dentro de casa fazendo o quê? O que, que a gente vai fazer? Ah, vamos produzir algo, né? Então, a pandemia, o ano passado, foi produzindo, né? Até o mês de maio eu trabalhei fora, não é? Maio, acho, se não me engano, foi em maio, em junho que eu fui dispensada do meu trabalho. Então, eu aproveitei esse tempo para construir algo novo, né? Produzir algo que fosse fazer a diferença até E o final do é ano. exatamente aí, pessoal que está acompanhando, a questão de identificar uma nova oportunidade, mesmo assim, no olho do furacão da pandemia. Então, Sim, a Júlia estava sempre ali buscando uma forma de poder produzir. Assim, o sobrenome dela lá, o último sobrenome é Vamos Produzir Alguma Coisa, né? Ficar parado não dá. Vamos trabalhar a mente, vamos trabalhar as habilidades manuais, vamos trabalhar todas as habilidades. Só para encerrar o bloco anterior, Julia, que de mais bonito eu pude acompanhar no pouco que eu atuei como voluntária no centro de acolhida,
a questão de devolver a dignidade, né? A dignidade de estar produzindo alguma coisa, de entender a capacidade de produzir algo, e a questão de fazer a renda. Então, assim, é uma junção de tanta coisa, e no final você vê uma mulher ali agradecendo o seu trabalho, agradecendo alguém que está ali te auxiliando, como forma de você trouxe a minha dignidade, eu enxerguei a minha dignidade na sociedade novamente. Foi uma das coisas mais lindas que eu pude ver e vivenciar, ali acompanhando o seu trabalho, te auxiliando com essas mulheres. É um orgulho, uma honra poder falar disso, dividir isso na internet. Às vezes tem muita gente precisando ouvir isso, não sabe como fazer. Se você tem dúvida, como é que eu faço isso, como é que eu aprendo isso, procura a Júlia. A Júlia é uma pessoa que tem vivência. Não foi alguém que falou para ela como fazer. Ela vivenciou por 30 anos como trazer a consciência, trazer a sua identidade, literalmente em questão de vou produzir algo e vou enxergar uma nova oportunidade para minha vida e vou desenvolver. Uma das coisas legais que eu deixei para o finalzinho aqui da nossa conversa, Júlia, foi exatamente nesse momento que foi um pouco complicado na questão da pandemia, você ter saído do seu trabalho não por uma opção, né? Mas já estava também muito próximo da sua fase de aposentadoria. Então, gente, a Júlia tem essa cara de menina, mas a gente comemorou também que ela se aposentou. Então, isso é fruto de muito trabalho e da questão de que ela começou a trabalhar muito cedo também. E aí isso contribuiu para que ela pudesse se aposentar e pudesse finalmente dar um passo à frente e tocar os novos projetos da vida dela. Vocês não têm ideia de quantas pessoas ela envolveu diante de uma pandemia, diante de um revezamento intenso que nós fizemos na nossa família, para manter todos seguros e não manter todos exaustos, com tantas perdas, com tantas complicações que nós tivemos. Hoje a gente já consegue falar disso sorrindo, né, Júlia? Apesar dos Com momentos difíceis, certeza. mas nós superamos. Então eu vou deixar para a Júlia contar algumas novidades em relação aos trabalhos que ela desenvolveu e em paralelo as questões do PET, as questões dos trabalhos manuais, as questões do curso que a gente está desenvolvendo para poder trazer para mais pessoas. Foi uma questão de limitação por regiões, a gente não poderia estar indo presencialmente até as pessoas e parece que, de repente, né, só parece, que a gente já vem trabalhando isso há alguns meses. Então, a gente decidiu colocar todo esse trabalho na internet, até por isso que a gente está fazendo essa live hoje, para que vocês possam identificar mais oportunidades no que a Júlia trouxe aí em relação ao momento da aposentadoria e aos novos passos que ela deu na vida dela. É isso aí, então. Ainda no mês de maio eu ainda estava trabalhando, não é? Em junho que eu fui demitida. E, e em plena pandemia, não é? A gente, todo mundo aí se guardando, mas a gente estava trabalhando na correria. Teve as questões das perdas, né? Do meu sogro, né? E aí a gente, poxa vida, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma coisa juntos. E aí comecei a montar alguns trabalhos, algumas coisas, que a gente pudesse trabalhar em grupo, trabalhar a questão do luto, trabalhar as questões da situação em si, e que isso pudesse, mais para frente, a gente revertesse em dinheiro, por que não, né? Afinal, a gente Também. não nasceu milionário, mas nascemos assim com temos muita saúde, muita vida pela frente, não é? E gratidão por tudo que a gente tem para poder a gente trabalhar e sim reverter em dinheiro, por que não?
Estamos aí para Parece lutar é para um ponto isso, né? importante, parece delicado, mas é algo importante para a gente dizer para as pessoas. Apesar de toda a trajetória ter sido aí no trabalho social e a questão de você ajudar tantas pessoas, né, de forma voluntária também, é um trabalho como todos os outros, dá trabalho, né? Sim, Trabalhar com as pessoas, trabalhar na dificuldade das pessoas, entender até onde você pode ir com alguém que queira receber as suas orientações, mas é um trabalho, a gente gasta tempo, a gente gasta material, a gente gasta o nosso tempo mesmo, né? A gente abre mão de algumas energia, não coisas é? É a nossa, nossa a energia gente, que vai ali naquele trabalho, não é? exato, gasta energia, então nada mais justo do que ser remunerado, até porque você ensinou durante 30 anos as pessoas a aprenderem um trabalho e serem remuneradas para isso. Então não dá para trabalhar de graça Sim, até o fim da vida, né? exatamente. E aí a gente começou a produção de, poxa, estamos no mês de junho, mas como não tem festa junina, vamos trabalhar as questões do Natal, né? Vamos já iniciar com a produção das festas de Natal. E foi aí que iniciamos um trabalho com a dona Zezé, que é a senhorinha, a minha sogra idosa com 88 anos, mas ela estava ali, firme, forte, cheia de energia, querendo produzir também. E a proposta do trabalho foi exatamente para que a gente tirasse ela um pouco da questão do luto, da questão das perdas, né? De toda Sim. a situação em si que a gente passou no ano passado, né? E aí começamos a produzir várias peças de Natal, várias peças de decoração. E aí teve o carro-chefe que foi o Papai Noel, né? A minha cunhada me apresentou um Papai Noel lá, lindo e maravilhoso, e eu pensei, não, esse aqui eu vou ter que fazer, não tem como. E aí E tirei a foi fora da modelagem curva, dele, gente. Foi fora tirei a da curva modelagem. porque a Júlia viu um Papai Noel que a gente chama, né? Papai Noel Vé da Porta. Então é algo que vai auxiliar embaixo da porta para não entrar água, para não entrar poeira. A gente começou a produzir aqueles rolinhos de porta que a gente chama de Vé da Porta. E aí, num momento de descontração, apareceu o tema Papai Noel Vé da Porta. Então a Júlia já olhou para aquilo com uma visão que só ela tem, disse, deixa eu entender como é que eu vou fazer o molde desse produto e a gente vai produzir isso para o final do ano. Conclusão, só para quem não conhece a gente e está assistindo toda essa história, eu vou resumir. A Júlia falou da perda do sogro dela e que ela envolveu a sogra dela nas questões do luto. O sogro dela era o meu avô e a dona Zezé é a minha avó, que a gente está lá preservando ela de tudo isso. As produções que nós fizemos contribuiu na questão do luto que a Júlia está falando, não só para ajudar a minha avó, que já tem 88 anos e ficou viúva, mas ajudou a família inteira. Então ela conseguiu trazer a família inteira para perto disso. E aí ela chegou um certo dia lá em casa e disse: Vamos produzir o Papai Noel ver da porta. Dona Zezé, o que a senhora acha disso? A minha avó, mesmo aos 88 anos, ela ainda põe a linha na agulha e ela costura. A gente registrou ao longo dos últimos meses algumas atuações que ela fez, agulha e linha, costurando manualmente, e ela ainda na máquina de costura, que foi algo que ela fazia, né, muitos anos atrás. Então surpreendeu a todos nós. A gente foi esquecendo daquela tristeza, daquele vazio dentro da casa. Isso foi trabalhando o luto de toda a família. A gente produziu tantas peças manuais na máquina de costura que no final do ano passado a gente fez um bazar. E esse bazar foi um sucesso. A gente não esperava. Então a gente anunciou muito da contribuição da minha avó.
Isso foi despertando a curiosidade de outras pessoas que foram vendo vídeos da minha avó costurando, produzindo ali os rolinhos do Papai Noel, as botas que coloca na porta, algumas guirlandas. Gente, foi fora da curva, assim, que a gente conseguiu fazer num período de 6 meses e mudou a cabeça de todo mundo, mudou o astral da casa, mudou muita coisa. Quer falar mais, Julia, sobre isso, esse E período? sem contar os contatos que a gente conseguiu, né? Eu acabei postando lá no Face, colocando para turbinar, né? E 60 mil pessoas visualizaram esse Papai Noel. Foi uma loucura. Dessas 60 Sim. mil, 6 mil pessoas entraram em contato. Então, tinha hora que eu não sabia mais o que fazer. Socorro, Araceli, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar. E aí Porque eu não estava dando conta mais. foi sem querer uma nova oportunidade. A Júlia, até hoje, eu não sei explicar o que ela fez para ela anunciar esse Papai Noel para o Brasil inteiro de uma forma assim que ela atingiu 60 mil pessoas. E aí o telefone disparava de mensagens, de ligação, de perguntas, o chat do Facebook e tudo isso. E aí eu falei assim, agora eu preciso entender desse universo digital. E aí foi mais uma boa oportunidade que apareceu. Eu fui começar a estudar a parte de administração das redes sociais. E foi quando eu fui entender que a Júlia foi fazer um anúncio para São Paulo e anunciou para o Brasil inteiro. E aí, de repente, tinham 6 mil pessoas perguntando como fazia para receber o Papai Noel, que a pessoa estava fora do estado de São Paulo, que era onde a gente estava fazendo a produção manual de tudo isso. E aí surgiu a próxima oportunidade. Tinha muita gente solicitando Papai Noel, mas o frete era inviável. Numa questão de pandemia, né? Um frete de transportadora, um frete de Sedex, até mesmo para avião, era totalmente inviável. Era 3 vezes maior do que o valor do produto. Então a gente se propôs a fazer um curso para a produção desse Papai Noel de porta, até porque vai trabalhar muitas questões de pessoas que querem aprender uma nova produção. E aí você pode até pensar, poxa, mas o tema é Papai Noel? É só lá para o Natal? A gente começou a produzir isso no meio do ano e a gente não deu conta dos pedidos. A gente entendeu que a gente precisava começar muito antes. E aí eu me aprofundei na questão das redes sociais, da parte do trabalho virtual, como conversar com as pessoas, tirar essas dúvidas. E nisso a Júlia foi trabalhando em toda a produção e envolvendo toda a nossa família. Então a gente está com um projeto, a gente está entendendo a melhor forma de produzir um curso para a produção desse Papai Noel Vê da Porta. É um Foi muito assunto para uma nova solicitado, live. né? Foi muito solicitado, não é? Tanto o curso Isso. quanto a modelagem, não é? E a É gente um está assunto, devendo. Júlia, para uma nova live, para a gente poder falar só da produção desse Papai Noel Vé da Porta. Porque a gente Sim. vai montar uma estratégia de um curso, como é que as pessoas podem, à distância, assim como a gente está conversando agora, entender a produção disso. Fala um pouquinho aí, Júlia, do que você vem já planejando para esse curso. Então, a gente está planejando aí a modelagem, né? Com um molde de toda a produção do Papai Noel, que é um momento que a gente pode estar disponibilizando para as pessoas que solicitaram ano passado, né? E também a aula online, que a gente vai estar gravando aí uma aula para estar fornecendo para cada pessoa que tiver interesse. E Ótimo. a gente estamos ainda no meio, na Páscoa, né? Mas já estamos produzindo os nossos Papai Noel, porque a gente Sim. acredita, eu acredito que esse ano a gente vai conseguir reverter, vender bastante. Para vocês terem uma ideia, para a gente não fugir do assunto, né, de identificar boas oportunidades. Então, às vezes, a gente está um pouquinho fora das redes sociais por falta de tempo mesmo, porque a gente está produzindo a todo vapor
os Papais Noéis que a gente vai poder despachar para quem quer só comprar, não quer aprender a fazer. E a gente vai fazer uma produção grande, porque o ano passado a gente deixou muita gente em falta desse Papai Noel, porque a gente produziu poucas peças. E o interesse foi muito grande aqui em São Paulo, onde dá para a gente despachar com um custo viável, né? E a relação de que, enquanto a gente produz o Papai Noel, que isso está acontecendo agora, a gente parou hoje para fazer essa live para poder anunciar para as pessoas o que a gente vem fazendo. Então, a gente está produzindo os Papais Noéis. A Júlia trouxe, nesse meio tempo, antes da gente decidir a data de início da produção do Papai Noel para esse ano, vamos trabalhar com a linha PET. Então, a gente está fazendo as bandanas, as gravatinhas PET. Isso a gente procura atender mais o nosso mercado local, aqui do bairro mesmo. Eu estou em São Paulo e a Júlia está na Praia Grande, lá no canto do Forte. De repente, aí você já conhece quem já veio visitar São Paulo. Então, ela vai trabalhar lá na região dela e eu por aqui em São Paulo, mas a gente está produzindo a todo vapor as bandanas, as gravatas PET. A gente vai deixar todo mundo por dentro aí de todas as novidades de quem é dono de cachorro e gosta de manter o seu pet ali bem alinhadinho, né, Júlia? E a Sim, gente está com certeza. iniciando um trabalho também com os pets de banho e tosa. Então, eles vêm solicitando materiais para a gente está validando os nossos produtos e a gente já tem a certeza que o material tem qualidade, é bem feito, o preço é viável e assim, aos pouquinhos, a gente também vai fazendo a economia local rodar, né? Porque tem muita gente tão desesperada que acha não posso fazer nada, não tem nada para que eu possa fazer, tá tudo acabado. E assim, aos pouquinhos a gente está colocando a engrenagem, as pessoas estão consumindo, os consumidores lá estão comprando os produtos, estão aos pouquinhos solicitando e conhecendo ali todo o nosso trabalho, além da produção das máscaras, né, Júlia? A gente Sim. entendeu que a gente ainda vai usar máscara por um bom período. Fala um pouquinho de como está sendo para você coordenar tudo isso na sua cabeça, coordenar esse monte de gente, metade em São Paulo, metade na Praia Grande. Muito maluco, muito maluco, mas a gente está conseguindo dar conta, né? E você estava falando, né? Eu estava lembrando do PET da Juliane, né? Como que surgiu toda essa questão de trabalhar com a linha PET? Já surgiu Sim, desde o do PET que a Juliane abriu por observar as peças que ela comprava, as coisas que ela comprava para o banho e tosa dela, né? E aí, por que não fazer essas produções para ela e para outros, né? Por isso que surgiu essa questão de trabalhar com PET. e foi aí E, mais uma das formas que a gente entendeu de enxergar boas oportunidades. Gente, a Júlia, ela tá tímida para falar quem é a Juliane, mas eu conto para vocês. A Juliane é a filha da Júlia, que é uma profissional de banho e tosa, assim, uma profissional sem igual também, que abraçou uma oportunidade de trabalhar com pets e tocou o negócio dela, assim, de forma impecável. Eu digo impecável porque eu conheço o trabalho dela, conheço todo o esforço que ela faz, né, para ser impecável e exatamente. é onde vale muito a pena. Conta para o pessoal, Júlia, quanto tempo faz que a Juliane trabalha com o banho e tosa A e a tosa página dela, dela para o pessoal poder seguir, acompanhar, a entender o tosa trabalho dela está dela. fazendo 3 anos agora em abril. 3 anos que ela abriu, foi exatamente a época que ela pediu a conta do trabalho, né? E já abriu o banho e tosa. Então, são 3 anos agora em abril. Não lembro exatamente a data, mas é agora, depois do dia 10 mais ou menos, que fazem 3 anos. E E também ela ajuda muito iniciou a girar a economia local do bairro dela lá, né? do É banho um bairro dela, mais afastado exatamente. aqui de São Paulo, mas com o trabalho dela, ela consegue adquirir coisas, então ela compra coisas de outros empreendedores, os clientes Sim, são super satisfeitos,
E não é porque é minha filha, não, mas ela faz um trabalho assim, ela tem muito carinho, muito mesmo, é dela mesmo, pelo que o que ela faz. E a Mas importância aí, da voltando, visão que ela teve. Ela, como banho e tosa, uma profissional que ela enxerga a necessidade do mercado, ela entendeu que as peças que ela comprava, ela poderia adquirir num preço mais viável, que ela poderia trazer uma atividade para outra pessoa que não fosse tão grande dos fornecedores dela. E aí foi de onde surgiu a ideia, vamos modelar e vamos fazer as peças, não foi? sim, exatamente. E aí ela começou a produzir as peças para o banho e tosa dela, que não é dela, ela tem uma sócia, né, mas ela acaba produzindo essas peças. Algumas coisas que eu produzo também eu acabo fornecendo para elas, para o banho e tosa delas. E, e aos poucos ela está aí, mostrando o seu trabalho com muito amor, com muito trabalho, muito carinho. E se a gente for falar financeiramente, a gente no Brasil, quem que vai ganhar bem ou muito bem, não é? Mas ela está vivendo desse trabalho. É Então, só o para ela começo. foi muito bom o fato de estar perto de casa, de estar ali, fazer meio período, que aí depois você pode chamar ela para falar um pouco sobre o trabalho dela, não sei. Sim, Mas só voltando a falar das máscaras, que a gente observou, né? Da importância da gente produzir as máscaras, porque a gente, como tem os banho e tosa, que a gente fornece as bandanas, de produzir a bandana, uma máscara e uma bandana com a mesma estampa do PET, né? Isso muita gente já está fazendo, mas a gente também está iniciando aí os nossos trabalhos com as máscaras, junto com as bandanas. já já vem novidade com as fotos aí para que vocês saibam exatamente o que é isso que a gente está falando, tá, gente? E aí, com a consolidação do trabalho da Juliane, ela abriu a empresa dela, né? E aí, diante dos Sim, passos que a Júlia foi dando, todo o planejamento que ela fez, a parte mais importante é que ela também abriu a empresa dela. Por isso que a gente está montando o curso agora para poder ensinar as outras pessoas um pouco dessa trajetória e efetivamente a produção. sim, com certeza. Tinha que abrir, não é? Tinha que ter um meio para poder a gente estar mais legalizado, não é? Estar com um trabalho mais Formalizar, né? É muito formalizado, importante. conta de nota, não é? Essas coisas. Então, isso foi muito importante. Aposentada, mas então, aí chega em dezembro, vem a minha aposentadoria, né? Vai tudo casando ali. E aí eu falo sempre, as coisas acontecem no momento certo, na hora certa. Não adianta a gente ficar, aí eu devia, aí eu vou, não. Deus tem todo Sim, um tempo para a gente, não é? Tem que ser paciente. A é legal. palavra-chave é paciência, né? Paciência, respira fundo, pensa, raciocina, né? Porque nesses últimos tempos a emoção vem falado mais alto para muita gente e Mas com a gente certeza não teve, na casa da família Brito nem se a fala, gente né? tem superado isso, graças a Deus, gratidão. E essa foi a importância, gente, de trazer esse bate-papo para vocês, porque apesar do tema da nossa live hoje ser as boas oportunidades estão ao nosso redor e a gente conseguiu enxergar boas oportunidades, não significa que coisas não deram certo nessa trajetória. A gente deu algumas cabeçadas, fizemos algumas parcerias Sim, que não fizeram sucesso, trabalhamos com claro. oficinas de Faz artesanato, parte na do época processo, né? ainda era possível fazer os grupos, coisas que não deram certo, coisas que não foram para frente, parcerias interesseiras.
que pensavam que a gente era muito maior do que a gente era, e a gente foi assimilando, entendendo, e aí pensa qual é o próximo passo, né? Porque Quanto assim, as tempo, né, coisas a gente vem nessa? só caminham para uma direção quando a gente sabe onde a gente quer chegar. E olha, gente, eu demorei um tempo aí para entender isso, mas agora as coisas estão caminhando devidamente como elas deveriam e devem acontecer. Eu quero agradecer quem entrou aí na live para poder prestigiar esse bate-papo. A gente falou de tantos assuntos que de repente pode ter ficado aí algumas dúvidas. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida desse bate-papo, manda lá no nosso particular, na nossa caixinha de perguntas. Tem muita gente que entrou aqui para dar um oi. A Estou Rivânia vendo aqui Rodrigues algumas mensagens. Silva. A Yussara mencionou lindo trabalho. Juliane também tem muito amor ao seu trabalho e ela sabe muito bem, né, quem é a Juliane e a forma como ela toca o trabalho dela. Ironete, meus parabéns, Júlia. Eu não conhecia o seu trabalho, mas eu amei saber da sua criatividade e da sua proatividade. Muito bem, que Jesus abençoe. Gratidão por cada um que participou aí com a gente, né? Eu vi fazer a leitura dessas palavras, dessas frases, é muito bom, muito legal. E é importante, né, Júlia? É um incentivo para a gente continuar o nosso trabalho e para a gente poder entender também o que as pessoas estão enxergando do que a gente está expondo aqui. Sim, com certeza. Olha lá, Claudimir, meu pai, tá, gente? Ele é a pessoa que menos entende como é que a Júlia coordena um trabalho à distância lá do Canto do Forte para a Zona Leste, que é São Miguel Paulista, de onde eu falo e de onde eu trabalho. Então, eu quero agradecer a presença de todos, a compreensão ali com os probleminhas técnicos que nós tivemos no início da live, mas era uma semana que não dava para encerrar sem esse bate-papo, sem trazer a Júlia para colocar a voz, colocar o rosto ali na internet para que vocês saibam quem está por trás de grandes coisas que a gente vem fazendo. Se você quiser colocar alguma consideração final, Júlia, alguma coisa que a gente deixou de falar e veio aí como importante para você dizer, a palavra é sua agora. Não, Araceli, no momento eu só gostaria muito de te agradecer mesmo por essa oportunidade, porque eu vou te falar só você para me fazer estar aqui agora, fazendo essa conversa, não é? Porque é muito interessante. Eu sempre amei fazer grupos de rodas de conversa, grupo com mulheres, fazer aquelas rodas e a gente bater papo sobre questões do dia a dia que elas traziam, né? Agora, sentar-se na frente de um celular e conversar é complicado. Só você mesmo para me fazer isso. Mas eu te agradeço. Sou muito grata mesmo por esse momento, por essa oportunidade, como você falou, os momentos de oportunidade que às vezes a gente deixa passar, né, e não observa. E que, poxa, quanta coisa legal que a gente pôde relembrar aqui hoje, né? Foi muito interessante. Eu fiquei muito emocionada de falar lá do meu curso, de falar lá do grupo com as mulheres que eu amo de paixão, aquelas mulheres, aquele trabalho que eu fazia lá como voluntária, eu tenho muito amor mesmo por aquele espaço. E acho que isso valeu, foi muito bom mesmo. Maravilhoso e quero agradecer cada pessoa que esteve aí acompanhando a gente, tirou um tempinho para ouvir. De repente tem pessoas que falam, aquelas duas vão falar um monte de asneira, não é? Mas de repente quanta coisa que pode ter ficado aí, né, na mente aí de cada um, não sei. Eu espero que tenha ficado algo de muito bom mesmo. Sim, eu E eu acredito. sou essa pessoa simples mesmo, humilde, não tem as questões de
ficar falando difícil, essa é a minha linguagem mesmo, eu sou essa mesmo. E Muito só obrigada mesmo. continue, Júlia, estando preparada, porque da mesma forma que você me apresentou esse universo de sentar e conversar, parar, tirar um tempo para si, e eu aprendi muitas coisas ao longo aí dos últimos anos, eu acredito total na sua capacidade e no trabalho que a gente vai desenvolver daqui para frente para fazer esse mesmo tipo de trabalho online, pela internet. E com certeza a gente vai poder Sim, atingir muito mais pessoas que talvez por uma limitação de localidade a gente não poderia estar acompanhando quem efetivamente quer, né, fazer parte de tudo isso. Então é agradecimento de vida mesmo por tudo que você ensina, por tudo que você toca, tudo que você busca. Agradecer todo mundo que entrou aí para acompanhar o nosso bate-papo. Júlia, continue estando sempre preparada, porque com certeza isso é só o começo do que a gente vai construir. E eu tenho certeza que a gente vai voltar com um panorama de tudo que mudou desse momento hoje, que é um marco, porque a gente, com toda a limitação da questão aparecer nas redes sociais, como é que eu vou falar, como é que eu vou me colocar na frente das pessoas, porque talvez é um trabalho de bastidores, a gente não consiga atingir tanta gente, mas daqui para frente a gente vai só aprimorar, e a gente vai entender qual que é a melhor maneira de levar isso para as pessoas numa forma que a gente possa atingir pessoas no mundo inteiro, não só na nossa região. Então, gratidão também por você ter só, parado aí de produzir um pouco, tirado todo esse tempo para respirar, fazer esse bate-papo e se apresentar para as pessoas, que para mim foi muito importante trazer você aqui na página. só Obrigada. quero falar, só quero falar uma frase do Paulo Freire, que é meu eterno mestre. Ele sempre falava: o conhecimento adquirido que não é passado para o outro, ele deixa de ser um conhecimento. Então, essa é a minha mensagem de que sempre que eu aprendo, eu tenho essa sede de ensinar para o outro, próximo. Uau, fechou com chave de ouro. Eu amei Obrigada. a nossa conversa e a gente vai trazer novidades em breve, viu, gente? Então, vou encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez todo mundo que tirou um tempinho para participar. Vamos tirar um print, Júlia, dessa conversa para a gente relembrar isso depois? Sim, vamos. Eu quero agradecer também a Inara, né? O trabalho aí que vocês fazem na rádio dela, né? Sim, com certeza. A gente vai falar futuramente também aqui nas lives. O projeto Belas Empreendedoras, que faz parte também de todo esse nosso progresso, de toda essa nossa estrutura de apoio. A Inara Mel é uma pessoa fundamental também para os nossos projetos e para que a gente auxilie nos projetos dela. Eu vou falar mais a fundo aqui na minha página sobre o que é o projeto Belas Empreendedoras, que já roda há muito tempo. Bem lembrado a Júlia mencionar isso, mas é um assunto também que não dá para falar em 2 minutos. Vou tirar um print aqui dessa página para a gente registrar esse momento. Beleza. Depois eu compartilho com você. Falou. Obrigada, Beijo. gente. Beijo Obrigada. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.